Bem-vindos ao Abertamente, fonte de sabedoria e poder. Hoje veremos 10 lições que aprendemos com o livro O Poder do Hábito. Escrito por Charles Duhigg, repórter do jornal New York Times e ganhador do prêmio Pulitzer. Onde ele pontua como os hábitos podem influenciar no alcance do sucesso pessoal ou profissional. Muitas das nossas ações são baseadas mais pelo costume do que por escolhas racionais. A maioria das escolhas que fazemos a cada dia parece fruto de decisões tomadas com bastante cautela, porém não são. Elas são apenas hábitos. O autor pontua que é preciso entendê-los para tomarmos controle de nossos hábitos. Charles descreve maneiras importantes para adquirir hábitos positivos e descartar os inúteis, sendo isso a chave para alcançar os objetivos. Antes de partirmos para as lições, precisamos entender o que são hábitos e como funcionam. Literalmente, os hábitos são considerados inclinações por alguma ação. Ou, em outras palavras, é a disposição de agir constantemente de certo modo, adquirida pela repetição diária. Em O Poder do Hábito, baseando-se nos estudos da neurociência, Duhigg explica que o cérebro busca reduzir esforços. Essa ideia por si só não é uma novidade, porém ele demonstra como um hábito é processado dentro de nossa mente, que é chamado de loop do hábito, onde ocorre em 3 etapas simples. Primeiro, a deixa ou gatilho qualquer acontecimento que desperte nosso cérebro a agir. Exemplo, quero comprar um tênis novo. Esse pensamento gerará um gatilho que por si só fará você agir em relação a isso. De forma geral, o seu cérebro irá agir sobre esse gatilho. Segundo, rotina. Acionada pelo gatilho. A rotina é a maneira comum que respondemos, seja em ações físicas, emocionais ou mentais. Exemplo, preciso ir comprar o tênis. E por fim, a terceira etapa, que chamamos de recompensa, que quando o seu cérebro acredita que determinada rotina funcionou, armazenando a informação. Exemplo disso gera uma sensação de bem-estar por ter comprado o tênis. Você se sente satisfeito por essa ação. Mas caso não haja recompensa, não conseguir comprar o tênis, você ficará frustrado, de maneira em geral. Deste modo, quando se encontrar novamente na mesma situação, provavelmente o cérebro irá recorrer pelo mesmo caminho, criando-se um hábito, entendendo como esse processo acontece. É fácil alterar e adaptar, assim criando uma rotina diferente. Cada um deles, os hábitos, tem uma deixa diferente e oferece uma recompensa única. Alguns são simples e outros são complexos, apoiando-se em gatilhos emocionais e oferecendo prêmios neuroquímicos sutis. Porém, todo hábito, por maior que seja sua complexidade, é maleável. Se você compreendeu como funciona o hábito, comente abaixo um hábito que deseja abandonar. Baseando-se nas 3 partes essenciais do livro. 1. O loop do hábito, como os hábitos funcionam. 2. O cérebro ansioso, como aderir novos hábitos. 3. A regra de ouro da mudança de hábito, porque a transformação acontece. Dispondo desses importantes ensinamentos, O Poder do Hábito nos traz verdadeiros guias baseados em estudos e casos práticos. Para quem ainda não leu o livro e deseja aprender a mudar seus hábitos, a equipe do Abertamente separou 10 lições valiosas ensinadas na obra de Charles Duhigg. Vamos para a primeira lição. Nem sempre o cérebro sabe distinguir hábitos bons dos ruins. Não é porque algo faça parte da sua rotina que necessariamente seja bom. O nosso cérebro funciona como uma máquina e, por vezes, tenta operar no automático. Por isso, muitas vezes, ele não é capaz de perceber que determinado hábito possa ser negativo.
Isso explica a razão de ser tão difícil criar o hábito de fazer exercícios, por exemplo, ou de mudar nossa alimentação. Uma vez que adquirimos uma rotina de sentar-se no sofá em vez de sair para correr ou de fazer um lanchinho sempre que passamos por uma caixa de Donald's, esses padrões continuam para sempre dentro das nossas cabeças, a ponta do ID. Seguindo a mesma linha de raciocínio, o autor aponta que é possível aprender a criar rotinas neurológicas que, neste caso, sejam melhores. Para isso, é necessário assumir o loop do hábito. Já falamos dele, lembra? Segunda lição: é bom ter uma rotina. Ter uma rotina não é algo negativo, muito pelo contrário. O nosso cérebro ficaria muito sobrecarregado caso ele precisasse raciocinar sobre absolutamente todas as nossas ações. Neurologicamente falando, está tudo certo em automatizar algumas ações e torná-las hábitos. Como exemplo, o autor cita a concentração necessária quando uma pessoa acaba de tirar a habilitação de motorista. No início, muito provavelmente, a tarefa de tirar o carro da garagem na marcha ré irá demandar muita atenção e cautela. Hoje em dia, no entanto, você faz tudo isso cada vez que sai para a rua, quase sem pensar. A rotina acontece por hábito. Terceira lição: novos hábitos são capazes de mudar o nosso cérebro. Baseando-se na neurologia, Charles Duhigg explica como um estudo do Mike apontou como o cérebro pode passar por mudanças ao adotar novas rotinas. Se imaginarmos o cérebro humano como uma cebola, composto de camadas sobrepostas de células, então as camadas de fora das mais próximas do couro cabeludo são geralmente os acréscimos mais recentes de um ponto de vista evolutivo, afirma Charles. Ainda segundo ele, quando se cria uma nova invenção, são as partes mais externas do cérebro que estão em ação. Inclusive, é lá que acontecem os pensamentos mais complexos. Lição número 4. Mudar os hábitos impacta em diferentes áreas da vida. Partindo de um exemplo dado na obra, na faixa dos 20 anos, Liz Allen era uma mulher sedentária, com a vida profissional não estabilizada e com diversas dívidas. Aos 34 anos, sua vida era completamente diferente. Trabalhava há mais de 3 anos na mesma companhia. Já havia corrido uma maratona e parecia pelo menos uma década mais jovem do que realmente era. Uma única mudança de hábito havia proporcionado tantas transformações. Liz havia parado de fumar há cerca de 4 anos. Começou a praticar exercícios. É claro, adotar uma vida saudável não é uma regra para ex-fumantes. Porém, não é de se surpreender que uma coisa tenha levado a outra também. Liz era a participante favorita dos cientistas porque suas tomografias eram muito convincentes, muito úteis para criar um mapa no qual os padrões comportamentais e dos hábitos que residem dentro de nossas mentes. Quinta lição: fique de olho nos hábitos angulares. Ainda fazendo uso da história de Lisa, o autor afirma que esse foco único que a mulher teve em parar de fumar, o chamado hábito angular. Isto é uma rotina que recompensou o cérebro de tal maneira que o estimulou a reprogramar outras rotinas, e não são apenas as pessoas que são capazes disso. Quando as empresas se concentram em mudar hábitos, organizações inteiras podem se transformar. Empresas como a P&G, Starbucks, Alcoa e a Target tiraram proveito dessa revelação para influenciar o modo como o trabalho é feito, como os funcionários se comunicam, e sem que os clientes percebam o jeito como as pessoas fazem compras. Chegamos na metade das lições. Se você chegou até aqui, quero lhe desejar os parabéns, pois isso demonstra o quanto está empenhado em adquirir novos hábitos. Então continue conosco até o fim. Agora vamos para uma lição importante. A número 6. Hábitos ruins não são extintos, mas podem ser mudados. Hábitos dificilmente podem ser completamente extintos, mas podem ser mudados.
O Poder do Hábito destaca a experiência de Tony Dungy, um técnico de futebol americano, que conseguiu tornar vitorioso um time medíocre, onde preferiu mudar alguns hábitos ruins dos jogadores. Sua estratégia como técnico personificava um axioma, uma regra de ouro da mudança de hábito que, segundo estudos e mais estudos, está entre as ferramentas mais poderosas para gerar mudanças. Dungy reconheceu que nunca se pode realmente eliminar os hábitos ruins. Aliás, essa tal regra é bastante simples. Lembram do loop do hábito, onde se mantém a deixa e recompensa, porém é alterado a rotina. Quase todo comportamento pode ser transformado se a deixa e a recompensa continuarem as mesmas, revela Dewey. Sétima lição: o poder para mudar um hábito depende da vontade própria. Não adianta tentar mudar um hábito ruim se nem você acredita em si mesmo. Pode parecer papo de autoajuda, mas é neurociência. O cérebro precisa de recompensa, então ele deve acreditar que determinada mudança desencadeará algo positivo. Uma vez que as pessoas aprendiam a acreditar em alguma coisa, essa habilidade começava a transbordar para outras partes de suas vidas. Até que começavam a acreditar serem capazes de mudar. A fé era o ingrediente que transformava um loop de hábito retrabalhado num comportamento permanente. Vamos para a oitava lição. Fique atento aos pontos de inflexão. No meio do caminho, pode haver pedras. No caso do cérebro, são os chamados pontos de inflexão. Segundo Dweck, a falta de disciplina, distração, procrastinação e outras atitudes que colocam em xeque as suas intenções são exemplos disso. É assim que a força de vontade se torna um hábito, escolhendo certo comportamento de antemão e seguindo uma rotina quando um ponto de inflexão surge. Nona lição: é mais fácil mudar em grupo. Comunidades criam fé e fortalecem sua capacidade de acreditar em si mesmo. Não é à toa que grupos como Vigilantes do Peso, Alcoólicos Anônimos e diversos outros tipos de atuação em comunidade fazem tanto efeito. Há algo de poderoso em grupos e experiências compartilhadas. As pessoas talvez sejam céticas sobre sua capacidade de mudar se estiverem por conta própria, porém um grupo pode convencê-las a suspender a descrença. Quando as pessoas se juntam a grupos sem que a mudança pareça possível, o potencial para que ela ocorra se torna mais real. Última lição: é possível aplicar o conceito ao mundo corporativo. Já falamos, mas é sempre bom lembrar que o universo corporativo também é feito de hábitos bons e ruins. Inclusive, Dewey busca fazer o leitor repensar na rotina e tem fomentado profissionalmente como utilizar esse conhecimento para potencializar a formação de uma cultura organizacional melhor. Hábitos organizacionais oferecem uma promessa básica. Se você seguir os padrões estabelecidos e respeitar a trégua, então as rivalidades não vão destruir a empresa. Os lucros vão entrar e, mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai ficar rico. Esses são apenas alguns pontos que o livro nos ensina. Sem dúvida, o material original vai mais além sobre a mudança de hábito e as origens desses costumes. Há muitas outras coisas que você pode aprender e usar tanto na vida pessoal quanto na profissional. Espero que este vídeo tenha possibilitado um entendimento claro das valiosas lições do livro O Poder do Hábito para a vida de todos os empreendedores de sucesso. Se você se sentiu inspirado com o nosso vídeo e deseja adquirir novos hábitos a partir de hoje, deixe abaixo seu comentário. Queremos saber a sua opinião e os hábitos que deseja mudar. E caso você queira ir além, deixarei um link nos comentários, onde você pode adquirir o livro e fazer um estudo mais profundo. Confira nosso último vídeo, 8 lições valiosas que queria ter aprendido antes do filme A Procura da Felicidade para te motivar. Clique no card à direita.